Senhor, Ele ali estará. E aqui nós somos mais do que dois. O Senhor possa receber nesta noite, não um louvor, não uma adoração religiosa, mas como falamos nessa tarde, quando nós percebemos que apesar de não roubarmos com naturalidade, né, com frequência, apesar de não sermos prostitutos com frequência, apesar de não sermos idólatras com frequência, lá no início, quando aceitamos Jesus, nós começamos a perceber que se nós morrêssemos, nós iríamos para o inferno e viveríamos eternamente longe do nosso amado. E isso precisa doer em nossos corações e nos trazer a memória de que é muito bom ter o nosso nome escrito no livro da vida. A Bíblia também nos diz, em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, que o reino de Deus é como um homem que vive negociando e buscando pérolas. Que nessa noite nós possamos dizer para o Senhor: olha, Senhor, tem um negócio contigo nessa noite. O nível de unção que eu tenho é pouco, eu quero mais nessa noite. Porque se tu, Senhor, se eu mergulhar mais nas tuas águas nessa noite, pérolas preciosas eu vou procurar. E diz no versículo 46 que nós vamos encontrar. E essa atitude de mergulharmos nas águas do Senhor vai produzir em nós uma sede de buscar pérolas, uma sede de encontrar coisas preciosas, não para o nosso coração, mas para o coração do nosso Pai. Somos homens e mulheres que queremos alegrar o coração do nosso noivo. O nosso noivo, ele está à porta. E nós precisamos estar lindos para agradar ao nosso noivo. E é uma palavra do nosso Deus para nossas vidas nessa noite, que está no livro de Gênesis, capítulo 26, quando o Senhor levou Isaac a semear numa terra árida, mas que debaixo da palavra do Eterno, na obediência, ele semeou numa terra árida. E a Bíblia nos diz que ele colheu muitíssimo. Então a palavra do nosso Deus nesta noite para a tua vida. Ainda que Deus tenha te colocado num lugar árido, onde as pessoas têm o coração duro, onde as pessoas têm dificuldades de entender o amor do nosso Pai, continue semeando. Continue semeando. Continue semeando debaixo da palavra do nosso Deus. E no tempo oportuno, você vai colher. E vai ser, diz a palavra do nosso Deus, colher de ser um homem e uma mulher riquíssimo para a glória do nosso Deus. Então vamos adorar o Senhor como o rei Davi. Vamos dizer para ele que nós o amamos. Aleluia. Oh Deus. Flui dentro de mim, Senhor. Oh, és manancial, onde desbordar traz vida ao coração, como o rei Davi. Te louvar e
Aleluia. Tire este momento para vencer aquele que é rei, aquele que é Senhor, aquele que é Salvador. Coloca-se perante o rei, esse rei que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nosso dia é tão corrido, nosso dia é tão cheio de afazeres, mas você tem esse momento agora de agradecer ao Senhor pela sua vida, pelo seu dia. Faça de conta e haja dessa forma, como se não tivesse ninguém aqui à sua volta. Só você perante o trono, só você perante o Salvador, só você perante aquele que opera as curas, que opera os milagres. Reverencie o Senhor nesta vida, neste momento, declarando com sua própria voz, com seu coração, o que ele sente por ele. Agradecimento, sentimento de gratidão, sentimento de confiança. Apresente ao Senhor os seus desejos, os seus propósitos, a sua ansiedade, os seus anseios, o que você almeja, o que tem buscado e não tem acontecido. Busque o Senhor neste momento, colocando-se perante Ele, que é o Senhor, o Rei, o Salvador, o Libertador, aquele que pode fazer e que faz o extraordinário em nossas vidas. Glória, glória a Deus. Olha, assim, digno és de louvor, majestade santa, bendita. Meu prazer é te dizer, te amo ao Senhor. Cante ao Senhor, cante, levante a sua voz. Glória, glória, glória a Deus. És manancial. Cante agora ao Senhor. Fonte inesgotável. Aleluia. Diga, adore ao Senhor. Diga ao Senhor. Quero te louvar. Deus diz assim, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Diga a Ele é o meu refúgio. É a minha fortaleza. Repita aí, é a minha fortaleza. O meu Deus, nele confiarei. Glória a Jesus. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade serei o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, vem para quem está do lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aleluia.
Diz ainda: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, diga aí, és o meu refúgio. Ao Altíssimo fizeste habitação tua, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos te recomendará para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te tomarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece na pedra. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e o dragão. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloquei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e eu o glorificarei. Fartá-lo-ei com largura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Diga aí para quem está perto de você: Ele te livrará. Ele te livrará. Ele te salvará. Ele te salvará. Já que vocês estão e se juntam em dois aí, orem uns pelos outros. Aleluia. Orem uns pelos outros, pela sua vida. Abençoe o seu próximo. Abençoe, profetizando maravilhas, profetizando as coisas do céu que Deus vai derramar sobre a sua vida. Declare o quanto que Deus tem sido bom para você. Declare esta bênção para o seu irmão, para a sua irmã. Pai, nós oramos a Ti, apresentando o povo da Mais Vida, os teus filhos, aqueles que têm buscado a Tua face, os teus filhos sempre têm sido fiéis, têm perseverado, Senhor. O vento bate, Senhor, as ondas vêm impetuosas, mas os teus filhos estão de pé, Senhor. Os teus filhos estão agarrados na rocha. Os teus filhos estão, Senhor, buscando e aguardando socorro em Ti. Então lhe pedimos, Pai, envia a Tua graça, envia a Tua misericórdia, livra-nos do homem sanguinário, livra-nos, Senhor, da bala perdida, livra dessas adversidades, dos desastres, das catástrofes, Senhor. Livra, Senhor, do desemprego, livra, Pai, das enfermidades, das doenças. Livra, Senhor, de tudo aquilo que tem impedido e atrapalhado a Tua presença em nosso meio. Pai, nós abençoamos aqueles que têm querido vir à Tua casa, mas não têm podido. Então nós repreendemos toda ação maligna, Senhor, contra os Teus filhos, contra aqueles que querem vir à Tua casa. Nós declaramos a Tua bênção, Deus querido, para aqueles que estarão, Pai amado, vindo no domingo, os convidados, aqueles familiares, os componentes das células. Deus, nós pedimos a Tua presença, pedimos o manifestar do Teu Santo Espírito em toda potestade, toda malignidade, todo trabalho de feitiçaria, de olho grande, de olho gordo, que tem caído sobre os Teus filhos. Nós tornamos agora sem efeito, em nome de Jesus Cristo. Toda palavra contrária, nós repreendemos e dizemos: saia do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Toda mentira, toda calúnia, Senhor, toda fofoca, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Declaramos as nossas famílias abençoadas, declaramos os nossos lares guardados, declaramos os nossos negócios, os nossos trabalhos, os nossos empregos prósperos na Tua presença. Pai, assim nós declaramos a Tua bênção para os empresários da Mais Vida, Senhor. Para eles prosperidade, para eles condições, Senhor, de virem à Tua casa em todos os cultos, em todas as células, em todos os eventos, Senhor. Envia empregados, envia clientela, para que eles possam pagar outras pessoas, bons gerentes, sócios, Senhor, para estarem ali nos seus afazeres, enquanto eles estão servindo a Ti no Teu reino. Para aqueles que têm patrões, te pedimos um bom convívio, te pedimos um bom relacionamento, te pedimos a Tua graça, que os Teus filhos caiam na graça dos Teus negócios, para que não sejam impedidos de estar na Tua casa. Aqueles que são desempregados, que Tu tem emprego, Senhor. Aqueles que são donos de casa, Senhor. Aqueles que têm seus afazeres, que sempre todos nós coloquemos como prioridade o Teu reino, prioridade a Tua casa. Para que derrama-se
do teu Santo Espírito, batiza com o Espírito Santo, dá os dons espirituais e também, Pai querido, dai-nos almas, Senhor, dai-nos almas, Pai, mas lhe pedimos a tua bênção, porque necessitamos de ti, necessitamos da tua graça. E ainda lhe pedimos, Senhor, pelos missionários, pelos homens e mulheres de Deus que estão naqueles países em perseguição. Como São Paulo Abertas pediu oração para aquelas pessoas que estavam para ser mortas, porque não negam o teu nome, não negam a tua palavra. Declaramos, Pai querido, livra eles, Pai querido, retira-os daqueles lugares, Senhor, guarda eles, guarda seus filhos, guarda suas famílias. Nós lhe pedimos a tua graça, nós pedimos a tua bênção, Deus, e fica conosco nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, salva de palmas ao Glória, glória a Deus. Pode sentar-se. Mais uma vez, boa noite. Quem chegou, vamos ler Apocalipse hoje, capítulo 17. Vamos ver o vídeo. Acompanhe, que é a leitura do texto. Eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para o deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. E o anjo me perguntou: por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele estava a subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está assentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram. Um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído.
chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar como monstro durante uma hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possui. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e aqueles que são fiéis. Então o anjo também lhe disse: as áreas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazer o que Ele quer. Assim, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Glória a Deus. Temos visto que o que vai acontecer na Terra neste período apocalíptico vai ser desastroso. Então o que Deus quer é que a gente não esteja na Terra quando essas coisas acontecerem. Glória a Deus. Nem nós e nem os nossos descendentes. Em nome de Jesus. Porque para os que não aceitam Jesus, para os que não creem na vida eterna com Deus, para os que não creem no arrebatamento, vai ser horrível passar tantas dores que nós já vimos em alguns capítulos até agora. Mas para aqueles que vão ver a igreja ser arrebatada, para aqueles que no momento do arrebatamento possivelmente estejam desviados do caminho do Senhor, não estejam congregando numa igreja, não estejam em comunhão, em santidade, estejam em pecados, esses vão ficar. E o sofrimento também vai haver sobre esses. Só que hoje nós temos alguém muito especial que nos ajuda. Quem é esse alguém? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que Jesus disse que ia enviar para estar conosco. Jesus falou assim: eu tenho que ir para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o outro Consolador. Porque Jesus também é o Consolador. Ele enviou o outro. Esse outro é o Espírito Santo. Então Jesus veio à Terra, tirou as deturpações das religiões, daquilo que se referia a Deus e ao seu povo. Ele fundou a igreja, separou e preparou, capacitou e deu autoridade aos primeiros líderes, que foram os apóstolos. E quando teve hora que fazer o sacrifício, fez o sacrifício. Quando teve que ressuscitar, ressuscitou. Aleluia. Quando teve que provar que ressuscitou, ele provou. Vem aqui, ó, bota a mão do meu lado, encosta aqui, eu estou aqui, ó, abraça aqui, veja aqui, eu estou aqui, eu ressuscitei.
Mas eu tenho que ir. Jesus foi e deixou esse outro Consolador. Então, o Consolador, o Espírito Santo, ele é a pessoa que Deus e Jesus separaram para estar nos fortalecendo, nos edificando, nos santificando, nos dando condições de permanecer fiéis em qualquer situação. Vocês ouviram e estudaram sobre as arenas onde os leões comiam, matavam, mordiam os cristãos. Cristãos esses que estavam cheios do Espírito Santo, não negavam o nome de Jesus, então eram presos, eram torturados, e como não, mesmo na tortura não mudavam de opinião, eram jogados para serem espetáculos. Na verdade eram espetáculos que o rei, o imperador, oferecia ao povo. O povo até hoje gosta muito de sangue, gosta muito de ver coisa ruim. Então tem briga de galo, tem porrada, tem luta e luta violenta, luta até a morte, luta de rua. Então o ser humano infelizmente gosta dessas coisas que nem Deus, o diabo deu cachorro, briga de cachorro, coisa horrível, só sangue. E estava lá, mas foi por causa da fidelidade daqueles que não mudaram de opinião. E com o passar dos tempos, outras brigas aconteceram. Hoje tivemos notícias de que nos países aí que estão em perseguição, né, cristãos estão presos e quem sabe até morrer porque não querem negar, não querem mudar de fé. Então nós temos até hoje o Espírito Santo. Então você precisa fazer de tudo para manter esse Espírito Santo com você. E a palavra de Deus diz que quem é que vai permanecer na congregação dos justos? Salvos. Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Então nós precisamos estar nessa condição para que o Espírito Santo esteja em nós. Porque senão ele não vai ficar, ele vai dar no pé. O Espírito Santo só gosta de casa limpa, casa às claras, arejada, não gosta nada de feio, não gosta nada de sujo, mulambento, não gosta de nada não, ele sai fora. Então nós temos que ter o nosso coração limpo para estarmos nessa condição, com esse Espírito Santo, porque é com esse Espírito Santo que nós vamos ser arrebatados. Só que depois do arrebatamento, ainda vai ser possível ser salvo, mas sem a ajuda desse Espírito Santo. Então você imagina, se com Jesus hoje é difícil, se com o Espírito Santo hoje é difícil você se manter limpo, quanto mais sem o Espírito Santo. Vai ser pelo seu próprio intelecto, pela sua própria força, pela sua própria dedicação. E não vai ser fácil. Nós vemos aqui o relato de que o anjo mostrou ao seu servo, uma mulher sentada em cima da besta, sentada em cima de um dragão. Então já espanta, como é que uma mulher fica tranquilamente sentada em cima de uma besta? Não é normal. Em cima de cavalo já não gosta muito, em cima de burrinho já não gosta muito, porque tem medo de cair. Ainda mais de uma besta, de um monstro. Então João ficou admirado, como pode aquilo? E ele também ficou admirado, espantado, porque ela era bonita, era linda, era bem adornada, com ouro, com púrpura, com escarlate. Ela era uma pessoa bem vista, bem que ali estava bem posicionada, bem apanhada, como dizem, né? Em cima daquele ficou e disse, como é que pode isso? E então o anjo fez saber o mistério. Ora, essa mulher aí, ela é a pior coisa que tem na história da humanidade. Esta mulher tem na sua testa nomes que são blasfêmias contra Deus. Porque ela é só bonita por fora, porque por dentro é matança, por dentro é imundícia,
por dentro ela só exala coisa ruim. E é ela que leva as nações e os reis a pecarem contra Deus. Esta mulher é que leva os líderes, os governantes a tomarem posições contra Deus. E ela está muito bem montada sobre a besta porque ela tem a mesma intenção, os mesmos propósitos de ir contra Deus. Então nós vemos que ela lança foice, lança pragas, ela lança situações difíceis sobre a sociedade para que a sociedade negue a Deus, negue a existência de Deus e adore a adore a besta, o anticristo e o falso profeta. E disse ainda o anjo que ela está sobre montes. Essa besta simboliza montes. Esses montes simbolizam nações. E dessas nações tem 7 cabeças e 10 chifres. Então nós já vimos isso nos outros capítulos. São poderes, são autoridades que vão estar governando o planeta, a sociedade. Nesse período aqui que acontece, eles vão estar juntos, eles vão estar unidos. Ainda hoje você observa que os países estão se preparando para isso. Ainda não estão. Eles vão para a ONU, eles vão para a Europa, eles vão para o Mercosul, tem lá os grupos da Ásia que se juntam, mas ainda cada um pensando de um jeito, cada um fazendo de um jeito. Mas aqui nesse momento, eles vão entrar em acordo. Meu Deus. Porque a besta, o anticristo e o falso profeta, eles vão proporcionar esse entendimento. Eles vão gerar situações para reconhecerem uma só voz, e essa uma só voz vai juntar, vai entrar em concordância. Quando houver uma votação lá, como hoje existe na ONU, hoje tem 3 contra, 5 a favor e 2 muito pelo contrário. Nessa época aqui não, eles vão ser unânimes, e nessa unanimidade ninguém vai pará-los. Ninguém vai mudar. Como é que quem vai enfrentar uma organização dessa, composta por vários países poderosos, e ainda com os sinais extraordinários que vão acontecer? Quem vai parar? Hoje, quando alguém quer invadir um país, aí o outro vai, não pode, aí fica aquele conflito, aquele debate, fica aquela discussão, aí vai interminador. Daqui não. Se eles resolverem, vamos invadir, eles vão invadir. Se eles resolverem, vamos dar dinheiro para fazer aquilo, eles vão dar dinheiro para fazer aquilo. Então o poderio sobre eles vai ser tremendo. Não vai ter quem resista. E eles ainda, as pessoas dessa época ainda vão ficar assustadas, porque eles vão ver alguns países morrendo, alguns reis, líderes, governantes morrendo, e depois esse país que caiu se levanta de novo. E ninguém vai entender. Hoje, há pouco tempo, há poucos anos, nós vimos um tsunami invadiu o Japão, arrasou com uma cidade, né? E em pouco tempo, o Japão se levanta. Então, enquanto todo mundo achava que ia à falência por causa de um desastre natural, que gerou um desastre nuclear, eles deram um jeito lá e se levantaram. Então, nações vão ser consideradas mortas, mas vão se levantar, e vão se levantar tão forte quanto eram antes. Por isso que ele diz assim, é que não era, e já é, e vai deixar de ser. Por que isso, irmãos? Porque Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Para Deus, eu já disse uma vez e repito, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. É por isso que aqui o texto diz que não era,
passou a ser e deixou de ser. Porque Deus vê uma coisa só. E alguns acham que Deus controla o destino das pessoas. E aí eles ficam ficando. Deus sabe o que vai acontecer porque Ele é onisciente. Diga aí, onisciente. Onisciente. Sabe de tudo. Aleluia. Ele é onipresente. Diga aí, onipresente. Onipresente. Ele é presente em todos os lugares. Ele é o que mais? Onisciente. Onipotente. Tem todo o poder. Mas ele não mete a mão numa coisa chamada livre-arbítrio. Então, se a humanidade escolher uma coisa, Deus não vai impedir. Assim como Deus também não pode impedir a colheita que a humanidade vai fazer por ter semeado esse livre-arbítrio. Então, aqui Deus escreveu o que ia acontecer, o que vai acontecer, porque Ele sabe que vai acontecer. Ele sabe que esses líderes vão se levantar, essa besta, esses monstros vão se levantar, mas aqui diz que a coisa vai ser tão séria que eles vão guerrear contra os que são de Deus. Eles vão se achar, a humanidade, esses líderes, vão se achar tão poderosos que eles vão conseguir tudo. Tudo que eles acharem por fazer, eles vão fazer. Eles vão ter tecnologia, vão ter dinheiro, vão ter unanimidade, como se fala hoje em dia. Eles vão ter vontade política. Né? O que aconteceu conosco agora na Copa. Obras que já estavam programadas e planejadas há anos, há 10, 20 anos, mas nunca era feito. Aí surgiu a Copa, aí entrou uma vontade política. Apareceu dinheiro, apareceu empreiteira, apareceu autorização, apareceu decretos-leis, apareceu tudo para executar. Então eles nessa época vão ter todas essas coisas na mão. E eles vão falar o seguinte: olha, nós não precisamos de Deus. Nós por si só nos bastamos. E é isso que essa mulher lança na sociedade. Essa mulher nós conhecemos hoje com o nome de Jezabel. Já ouviram falar desse nome? Quem foi ela na Bíblia? Esposa de Acabe. Esposa de um rei de Israel, que mandou matar os profetas de Deus porque ela era contra Deus. Então, desta mulher, ela simboliza um principado. O que é principado? É um demônio poderoso que conquista regiões, conquista territórios. E a operação dela é desta forma: a luxúria, a beleza, a riqueza, a fama. Ela levanta as pessoas nesse sentido, e quando as pessoas estão na mão dela, ela controla essas pessoas. Estou dizendo pessoas, tanto pode ser homens como mulheres, porque é um demônio. Então você vê que a pessoa é excelente profissional, mas a família desanda. Às vezes até um grande líder evangélico, uma grande líder evangélica, onde é que cai? Adultério. Sexo. Porque a luxúria é um espírito enganador que influencia não somente os que não são de Deus, mas principalmente os que são de Deus. Porque os que não são de Deus já estão no mundo e vão para o inferno. Ela não está muito preocupada, mas ela vem agir no seio evangélico. Ela vem agir no meio dos cristãos. Ela vem agir no meio daqueles que podem lhe causar algum prejuízo. E principalmente aqueles que têm poder para que ela possa manipular e mover. Então nós estamos vendo aí leis que são contrárias à moral, contrárias à família tradicional, contrárias aos bons costumes. Leis que são movidas por quem? Por espíritos enganadores
que influenciam pessoas de bem, bons profissionais, pessoas que tiveram até uma boa criação, mas que, pela pressão que ela causa no mundo, na sociedade, acabam mudando de opinião. Nós vimos até alguns anos atrás, né, quando ainda tem a marcha gay, onde famílias levavam as crianças para a marcha gay. Então essas crianças, hoje que são adolescentes, não vejo problema nenhum mudar de opinião, porque já foram crescendo. Nós vimos, eu antigamente não via, antes de entender, a gente via novela. Então nós, programas de piadas, de humor, onde tinha o adulto com uma criança e já empurrando aí a pedofilia como se não fosse problema nenhum. Novelas até hoje nós sabemos que tem, falando do adultério, como se o adultério fosse algo que tem que ser feito. Então esse espírito enganador, ele começa por cima, fazendo pressão naquela pirâmide que nós entendemos, que os poderosos estão em cima e o povão está embaixo. Então a pressão vem de cima para baixo. E aí as pessoas que estão embaixo aceitam, achando que é tudo muito normal, que é tudo muito bom, que não tem problema nenhum. Só que tem um porém. Diga aí para quem está do teu perto. Porém, Jesus não aceita isso. Jesus não aceita isso. E é por isso que Jezabel, lá na Bíblia do Antigo Testamento, mandou matar os profetas. É por isso que os profetas de Deus, até hoje, né? Até hoje estão sendo mortos. Porque Deus está falando. Deus está mostrando a verdade da sua palavra. O Senhor está dizendo, olha, isso aí não é correto. Isso aí não é bem assim. Tem que ser diferente. E esses que falam que são os profetas de Deus, eles estão sendo combatidos. Há pouco tempo nós vimos uma irmã que é psicóloga, ou psiquiatra, não sei, acho que é psicóloga, que ela foi caçada pelo Conselho de Psicólogos Nacional, porque foram jovens que foram até ela querendo deixar de ser gay. E ela foi impedida porque os grandes, conduzidos por esse espírito de Jezabel, diz que isso aí é uma homofobia, que ela não pode fazer isso, é uma discriminação. Agora tu veja só, a pessoa quer deixar de ser, ela está procurando um auxílio, uma ajuda, porque ela quer mudar de comportamento, mas aí a profissional está impedida, porque alguém grande disse que não pode. Então isso aí é cerceamento de liberdade. A pessoa não pode ser o que quer, ela tem que ser aquilo que a Jezabel, o governo acha, o governo, não digo o governo político, eu estou dizendo o governo espiritual, tá? Vamos entender isso, né? Não é o governo presidente, não, estou dizendo que é o governo espiritual, a Jezabel, que usa esses líderes que talvez não tenham esse entendimento e colocam essas leis seguidas até com pressão de ativistas. Mas o fato é que são aprovadas as leis e a psicóloga é caçada. O próprio pastor Silas Malafaia também sofreu processos porque ele falava dessas coisas. E outros líderes também. Caçar o registro dele, porque ele também é. Mas ele disse que está coberto pela democracia do país, está pela... Agora, mas você imagina, ele está protegido. Agora, eles que foram processados e caçados, tem que provar, tem que lutar contra esse sistema. Tem que gastar dinheiro, tem que gastar oração, tem que gastar jejum, tem que fazer um monte de coisa para lutar contra. E aqui é que entra o verso que nós lemos, que fala o 13. Esses governos, esse sistema, têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta.
É isso? Aí diz: estes combaterão contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. E o que acontece depois? E o Cordeiro os vencerá. Hein? Eu não ouvi direito. O Cordeiro os vencerá. Não ouvi E direito. o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro vencerá. Aleluia. O Cordeiro, quem somos? Somos nós. Aí eu pergunto, já está dizendo, quem somos? Aqueles que vão falar em nome de Jesus, aqueles que vão trazer a profecia de Deus, aqueles que perseveram Aleluia. a palavra de Deus, vão ao combate. Meu Deus. Porque aquele que é fiel não se acovarda. Aquele que é fiel não vai deixar de professar. É professar a sua fé? Isso, é. É professar a sua fé, né? Porque tem uma pressão contrária. Olha, existe liberdade de expressão. Eles podem dizer o que querem. Nós não podemos? É só de uma mão única, uma mão dupla? Se eles podem falar o que eles querem, por que nós também não podemos falar o que queremos? Se é liberdade de expressão, você não pode me obrigar a ser o que eu sou, e eu também não posso obrigar você a ser o que eu quero. Cada um siga o caminho e o comportamento e as atitudes que quiser. Mas o sistema, a besta, Jezabel, esta mulher chamada Babilônia, vão entrar, como já estão em combate. Babilônia tem a ver com a Jezabel? Babilônia? Tem a ver com Jezabel, sim. Aqui, nesse capítulo, esta mulher é chamada de Babilônia. Babilônia. Amém? Mas é um símbolo daquela Jezabel lá de trás do Antigo Testamento. Bom? Na história, o espírito é o mesmo, só muda de nome. Só muda de nome. Tá? Vocês já leram lá em Gênesis Nimrod, que é a mãe do cara que construiu a Torre de Babel. Então, essa aí é o mesmo espírito, que é hoje no Brasil, Aparecida. É o mesmo espírito que se diz mãe de Deus. Porque Nimrod, ele se declarou Deus. Por isso que ele fez a torre para chegar lá mais alto e chegar no céu. Que ele se declarou. Só que antes de morrer, a mãe transou com ele morreu, aí nasceu um filho, e ela disse que esse filho era a reencarnação. Então é aquela história mitológica, mas nós sabemos que é o mesmo espírito que vai mudando de nomes e de estratégias para enganar o povo e a sociedade. Só que a igreja combate. Aqui, nesse momento do capítulo, a igreja já vai estar arrebatada. Aleluia. Já teremos as bodas do Cordeiro, a tribulação, vai haver esse combate. E não importa qual o poder que essas nações, essa besta, essa mulher tenha, o Senhor Jesus vai vencer. Aleluia. Não importa qual a luta que você enfrente hoje, não importa qual o gigante que você enfrente hoje, não importa quais são as potestades que nós estamos enfrentando hoje, o Senhor Jesus é maior. Aleluia. É isso que diz aqui. Porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia. Não há maior do que ele. Então, por mais que pareça que nós estamos perdendo uma luta, e às vezes nós entramos em situações que demora para ser resolvida, que a gente acha que está perdendo, né? A gente não está ganhando, a coisa está ficando preta, a coisa está ficando preta, mas só parece, irmãos, porque no momento certo o Senhor Jesus vai dar a solução e vai dar a vitória. E diz ainda assim: e os que estão com ele são os chamados e eleitos e fiéis. Então não adianta só você aceitar o chamado. Não adianta não, irmãos. Tem uns que aceitam um chamado
Mas fica só nisso. Você precisa ser eleito. Eleito o quê? Diga para mim, o que você precisa ser eleito o quê? Sacerdote real. Filho de Deus. Aceitei, mas eu tenho que mudar de vida, mudar de comportamento, ser firme nas minhas decisões para ser eleito. E quando eu for eleito, ser fiel. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos aceitam o chamado. Mas ainda dentre esses poucos, alguns abandonam a carreira no meio do caminho. Porque a luta é difícil. Não vamos ficar contando o dedo, está vendo fulano? Era da igreja, era tão usado por Deus e agora está desse jeito aí. Olha aí o que ele faz, não faz mais nada. Meu irmão, não jogue pedra para o alto, não. Meu Deus, é verdade. Porque as lutas são difíceis e cada um sabe da sua luta. A Bíblia diz assim, olha, se você vê alguém fraco e você se considera forte, ajuda o mais forte. Olha, se alguém vier te pedir uma casa, anda duas. Se alguém te pedir para andar uma légua, anda duas. Se você pode dar hoje, por que você vai deixar para dar amanhã? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, se hoje nós estamos buscando, nós estamos firmes, que permaneçamos firmes, porque aqui vai estar lutando e vencendo com Jesus os que são chamados e eleitos e fiéis. É uma junção de coisas. Não é só uma partezinha, não. Eu já fui na igreja, já aceitei Jesus, salvo para sempre. Não. Eu já fui diácono, já fui pastor. Não é suficiente ser fiel. Paulo falou assim, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Guardou a fé. Aleluia, Jesus. Então não é começar só. Não é só ficar até o meio. É até o final. Aleluia. Foi fácil para Paulo ter a vida que ele teve? Ele falou isso preso, irmãos. Quase cego. Ele não teve liberdade como nós temos hoje. Mas como dizem por aí, a própria ter falado muito sobre isso, ele com Deus e com o Espírito Santo soube transformar o limão em limonada. Enquanto estava preso, escrevia carta. Enquanto estava preso, estava de joelhos orando por nós. E quando passava de uma prisão para outra, no meio do caminho ia abrindo igreja. No meio do caminho ia abrindo igreja, levantando a apóstolo, levantando pastor, levantando presbítero, levantando diácono, e mandava carta, não ficou parado. A prisão não foi impedimento para ele exercer o ministério. Como as nossas dificuldades espirituais, emocionais e físicas ou financeiras também não são impedimentos para nós exercermos o ministério. Nós é que botamos impedimentos. Nós é que protegemos. Nós é que escolhemos outras prioridades. Nós é que tomamos escolhas. Mas se você quiser levantar a bandeira da vitória com Jesus, você tem que ser o quê? Chamado, diga aí, chamado, eleito e fiel. E é isso que Deus tem separado para você. Por pior que se pinte o mundo para nós, por pior que se apresente Jezabel, Babilônia, demônios, beijo, falso profeta, anticristo, nós temos um rei que é sobre todas as coisas. Glória! Nós temos um Senhor que é sobre todas as coisas. Obrigado, e ele diz para nós, olha, ficai em Jerusalém. Até que, diga aí, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder. O que é esse revestido de poder? É o batismo do Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo é que vai nos dar capacitação para chegar ao final. Então nós vamos orar hoje para que esse Espírito Santo venha sobre nós.
que nós precisamos dele e que nós o tomemos como esse Consolador que está sempre conosco. Ele nos faz lembrar de tudo que Jesus nos disse. Ele nos faz lembrar de todas as promessas do Senhor para nós. Ele nos faz lembrar dos nossos sonhos. Ele nos faz lembrar dos nossos projetos. Ele nos faz lembrar da vitória que está no final. Ele nos faz lembrar que o diabo ele pode se levantar, mas nós recebemos do Senhor Jesus a autoridade para pisar em serpentes, para beber veneno e nada nos acontecer. Ele que nos faz lembrar que nós temos autoridade para expulsar demônios e para ser vitorioso. Amém? Fique de pé. Vamos ficar de pé fazendo esse clamor. Porque de pé nós ficamos mais soltos, não é isso? De pé nós ficamos mais à vontade para buscar Deus. Então ore ao Senhor agora e clame, pedindo esse Espírito Santo. Ore ao Senhor pedindo esse que é grandioso para nós, é o nosso Senhor. Fala assim: Jesus, me dá o Espírito Santo. Jesus, me dá o Espírito Santo. Diga: Jesus, me dá o Espírito Santo. E Jesus fala assim: eu vou te dar poder para quê? Para que você testemunhe, para que você pregue a todas as nações. Pregue em Jerusalém, na Judéia e em todas as nações. E Ele quer que você faça isso, que você seja capacitado para falar dele, para que outras pessoas não fiquem subjugados a essa Jezabel, para que outras pessoas não fiquem subjugados a essa mulher, desses monstros, mas que toda a humanidade fique subjugada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Aleluia! Não foi alguns, foi o mundo. Então nós temos um trabalho de adoração ao Senhor, para buscar o Senhor que é Rei e que é maravilhoso. Ore pedindo o Espírito Santo. Coloque agora diante da presença do Senhor. Comece a clamar pela sua vida, sobre a sua vida. Sim, Deus. Comece agora a colocar como aqueles potes daquela viúva qual o profeta mandou. E ela obedeceu e pediu que buscasse os potes, vasilhas mesmo, sem nada dentro. Vamos colocar neste momento diante do Espírito Santo, diante do Senhor Jesus, pedindo a Ele que nos enche, que nos enche, que nos enche. E você agora tem a liberdade, você tem a autoridade para aclamar pelo Espírito de sabedoria. Você coloca a sua mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito de luz, Espírito de inteligência, Espírito de vida, Espírito de amor, Espírito de alegria, Espírito de liberdade, Espírito de salvação, Espírito de revelação, Espírito de entendimento, Espírito de santidade, Espírito da verdade, Espírito da fé, Espírito da unção, Espírito que liberta, o Espírito de honra, o Espírito Santo. Ele é tudo e todas as coisas em nossas vidas. Ele é doce, Ele é maravilhoso. Então vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós estamos como uma terra seca, uma terra sedenta. Nós estamos como uma terra árida, precisando de ser inundado, precisando de ser molhado, precisando do adubo do Espírito Santo, para que possamos frutificar, para que possamos ser ainda mais férteis, para que possamos ainda ser mais produtivo, para que possamos glorificar e exaltar o nome de Jesus. E nessa noite, Espírito Santo, nós estamos com o nosso coração, nós estamos com a nossa vida, nós estamos com as nossas finanças, nós estamos com o nosso intelecto, nós estamos com o nosso entendimento, nós estamos com as nossas forças, com as nossas fraquezas, nós estamos com todo o nosso ser diante do Senhor, desejoso, carente, precisamos e clamamos, suplicamos e gritamos: Espírito Santo, vem, e pedimos ao Senhor Jesus que como Ele
Pentecoste, encheu aqueles homens semelhantes a nós, encheu aqueles homens do Espírito Santo, com poder, e nessa noite nós estamos reunidos, e nós queremos também ser cheios, nós queremos também ser cheios, e nós seremos cheios, seremos inundados até transbordar, e que nós passará para outros, para muitos, para milhares e para milhões do mundo inteiro. Então, Senhor Jesus, enche-nos com o Espírito Santo, com o Espírito de alegria, com o Espírito do Senhor, com o Espírito que nos fortalece, com o Espírito que nos ajuda a combater o bom combate, a guardar a fé, que nos ajude a prosseguir na carreira, o Espírito que nos ajude a permanecer na fidelidade, e nos ajude a permanecer como escolhido, como filho de Deus, e nos ajude a prosseguir e a cumprir o chamado de sacerdócio santo, sacerdócio real, sacerdócio escolhido, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, para que o nome do Senhor Jesus seja visto, seja testemunhado e notado em nossas vidas, assim como foi, assim como tem sido, e assim será também em nossa vida. A palavra do Senhor se cumprirá, para que o nome do Senhor seja exaltado. Ainda antes do cumprimento dessa palavra de Apocalipse, antes do nosso arrebatamento, o Espírito Santo se manifestará plenamente em nossa vida, manifestará plenamente na igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Glória ao Senhor! Aleluia! Glorificação do Senhor! Aleluia! Deus está contigo! Aleluia! Pode se sentar, nós temos todos os Deus está comigo! Aleluia! Oh! Ele está agindo! Aleluia! O Senhor está agindo! Aleluia, Senhor! Nós queremos te bendizer, porque tu estás agindo, Senhor! Vem na vida do meu parente, não, tu está começando a agir na minha vida, Senhor! Porque eu que estou aqui, eu que estou ouvindo essa palavra, então é libertação para a minha vida, Senhor! Aleluia! Oh! Aleluia! E Ele está agindo, e ninguém vai te pedir, aqueles gente, todo mal tem que sair! É só pedir com fé e vai garantido! Deus está comigo! E Deus pode dar até a sepultura, Ele pode ressuscitar! Meus sonhos, eu não sei o que está morto na sua vida, mas nessa noite o Senhor está ressuscitando. Olha os olhos do meu Pai! Aleluia! Aleluia! O Senhor quer ressuscitar nessa noite! Aleluia! Só para a gente continuar adorando ao Senhor, se você puder abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, bem rapidinho. Glória a Deus. No versículo 16, diz o seguinte, Marcos capítulo 1, versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após o Senhor Jesus. Amém? Qual é a palavra que nós temos para a nossa vida? Tanto o primeiro grupo que estava lançando a rede, quanto o segundo grupo que estava no barco, tratando da rede, ambos os grupos estavam trabalhando para o reino do Senhor. Não importa a posição que hoje você esteja, mas você está no reino. E no reino não tem gente parada. De uma forma ou de outra, nós estamos contribuindo para o reino. Seja consertando ou seja lançando a rede.
de uma forma ou de outra, nós estamos entregando ao nosso Deus aquilo que nós temos de melhor, os nossos talentos, seja a força, seja o talento da habilidade de consertar, de orar por outro, ou mesmo por contribuir. E nessa hora a gente não vai fazer outra coisa senão contribuir ao nosso Senhor, porque é uma das partes do reino do Senhor. Amém? Então você que já anotou aí, que já fez o seu pedido, que já escreveu o nome da sua semente, você já vai ficando de pé. E você que ainda não escreveu, não tenha pressa. Esse é o momento teu, o nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Diz a palavra do Senhor que nós não devemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Apóstolo, mas o que é mão vazia? É não ter dinheiro para entregar? Não. Mãos vazias é você não preparar o melhor para entregar ao Senhor nessa cruz, quando você se apresenta ao Senhor. Então, você sabe qual é o seu melhor nessa noite. Qual é o seu melhor? São os seus talentos? Você deu a sua noite hoje para o Senhor? Então você entregou ao Senhor. Você entregou nessa noite o seu descanso. Olha, eu tenho o direito de descansar. Você está aqui? Então você entregou o seu melhor. Você entregou o quê? As suas finanças ao Senhor, o seu melhor? Então entregou ao Senhor. Mas por favor, não venha de mãos vazias em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor Deus, o nosso melhor. Pai, Senhor amado, aqui nós viemos entregar o que tinha de melhor nessa noite, nas nossas vidas, no final desse dia, de quarta-feira, dia 27 de agosto de 2014. Aqui está o nosso melhor, Senhor. Pai, Senhor amado, não foi o que sobrou de nós, não foi. São as nossas primícias, Senhor. Pai, Senhor amado, no final do dia, a nossa prioridade agora seria ir para casa dormir. Mas hoje, Pai, nós decidimos no nosso coração. A nossa atitude foi dar as primícias do nosso descanso para Ti. Que nós descansamos em Ti. Recebe, Pai, como tu recebeste a oferta de Abel, como incenso de aroma nas tuas narinas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia como relâmpago, regozijante de alegria, porque hoje está na casa do teu Pai, a oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Sabemos, Senhor, que vai chegar um grande dia, Senhor. Aleluia. E quem sabe é hoje, Pai? Quem sabe é hoje? Porque aquele que quer salvar, Senhor, que já fez, não poderia ser hoje, Senhor. Eu estou aqui e não sei o que está fazendo no coração do Davi, da Lima, da Mariana, da família do irmão Israel, da família do pastor Paulo. Nós não sabemos. Nós estamos aqui, papai. Por isso, Pai, tudo está no teu controle. Tudo está no teu controle, Senhor. Não cai na folha da árvore sem o teu conhecimento. Pai, os nossos, Pai, valem muito mais do que uma folha, Senhor, para ti. Recebe a nossa oferta. Recebe a oferta do teu povo. Pai, Senhor, e acrescenta as demais coisas aos teus ungidos, Senhor. Acrescenta as demais coisas aos teus ungidos, Senhor. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Domingo, uma grande festa de colheita. Mas amanhã, sexta-feira, sábado, nós estamos aqui. Quinta e sexta, numa noite. Ainda tem muita coisa para a gente trabalhar aqui. Se você puder, estamos aqui para trabalhar. E no sábado, a partir de 1h, também algumas mulheres já estavam aqui também, os homens que puderem, para acabarmos de fazer a última limpeza, organizarmos o que vamos comer, como vai ser. Não esqueça, no domingo, cada um vai fazer alguma coisa, né, para a gente poder comer e beber, em nome de Jesus. Mas, por favor, não venha sozinho. Ore, jejue ainda, ainda tem tempo de você jejuar. Deus, quem tu quer me usar? Mas a palavra diz que o reino de Deus é como um homem que sai em busca de uma pérola, algo precioso. Quem tu quer me usar, Senhor, para trazer essa pérola, Senhor? Aqui ainda temos mais convites, você pode pegar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de